Olá, meninas! Espero que estejam todas bem. Você já enfrentou ventos contrários em sua vida? São ocasiões em que você tinha um propósito firme de andar em uma direção e tudo te faz andar em outra, muito contrária daquela. É uma viagem que você teve que adiar, férias que você teve que interromper e que traria resultados tão positivos para a nossa vida que de repente são frustrados. Vamos conversar hoje sobre as tempestades que chegam em nossas vidas. Me chamo Márcia Diniz, tenho um canal de moda, mas às quintas-feiras eu falo sobre como cuidar da nossa autoestima. Seja bem-vinda se você está vindo aqui pela primeira vez. Há momentos na vida que parece que somente os ventos contrários estão soprando sobre ela. São situações que perduram por longo tempo e isso desgasta o seu ânimo, o seu vigor e sua motivação. E quando estamos vivendo assim, parece que os problemas nunca vêm sozinhos, mas sempre vêm acompanhados de outros e outros e chegam como se fosse um efeito cascata. Quem sabe você também não esteja vivendo neste momento esta situação, tão perdida, tão desnorteada, que não sabe mais o que fazer. Acha que o seu problema não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem sabe você não esteja se sentindo lá no fundo do poço, sem nenhuma luz, e com todas as portas fechadas para você. Talvez você esteja mergulhado em uma depressão profunda, achando que nunca mais vai sair desta situação. Vou ler para vocês um texto da Bíblia que diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Meninas, os discípulos conheciam o mar da Galileia como poucos. Eles eram homens experientes. Alguns deles eram pescadores e haviam nascido e crescido ao redor daquele lago. Dali eles tiravam seu sustento. Mas o que era tão familiar para eles tornou-se uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo remando com toda a destreza, mas o barco cada vez mais estava se enchendo de água. Seus recursos foram insuficientes para resolver o problema. O barco não obedecia mais o comando deles. A tempestade os assolava impiedosamente e eles perderam o controle da situação. O vento chicoteava com violência o barco e as ondas se arremessavam contra eles para levá-los ao naufrágio. E eles ficaram com muito medo. Jesus aparece no meio da tempestade para acalmar o mar e o coração dos seus discípulos. Em Mateus 14, 27, o texto nos mostra que Jesus andou por sobre as águas. Isto quer dizer que ele não está limitado às minhas dificuldades. Tudo aquilo que me amedronta, angustia, me aflige, me ameaça ou tira a minha paz, não é maior que o nosso Deus. Deus tem todas as circunstâncias no seu controle. Deus sabe que a tempestade do nosso interior muitas vezes são maiores do que as exteriores. Por isso, Ele vem para acalmar toda a nossa alma, para que possamos ver as dificuldades na dimensão correta. Deus usa situações difíceis para nos ensinar a caminhar neste mundo. O texto diz que Jesus mandou os discípulos à frente e se dirigiu para um lugar isolado a fim de orar. Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele jamais nos desampara, jamais nos deixa sozinhas. Os discípulos estavam partindo para um momento de aprendizado. Eles haviam visto um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas precisavam aprender a confiar realmente em Deus, mesmo quando Jesus não estava por perto.
Jesus nunca desamparou seus amigos, ele foi caminhando em sua direção. O fato, meninas, de termos problemas em nossas vidas não quer dizer que estamos longe de Deus, nem que estejamos necessariamente em pecado. A pedagogia de Deus, ela funciona em tempos difíceis e Deus faz as coisas acontecerem em momentos difíceis. Enfim, meninas, se a tempestade chegar e o medo crescer, basta chamar ao nosso Deus, Ele estará sempre conosco. Muitas vezes temos a sensação de que os problemas que nos afligem são como uma tempestade. A situação se agrava, perdemos o controle e o barco da nossa vida fica à deriva. As tempestades da vida chegam ao ponto de ficarem incontroláveis, não é? Então, clamamos por socorro a Ele, que se levanta o seu poder para acalmar o furor. Por vezes, o vendaval pode ser algo interno dentro de nós mesmos, como um coração angustiado ou uma mente ansiosa. Este mesmo Jesus que nos conhece tem o poder de nos trazer a paz também. Enfim, as tempestades podem chegar, podem nos paralisar, enchendo-nos de medo e de pavor. Mas não podemos esquecer que nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco no mesmo barco, no nosso barco. Dele virá sempre a paz e a bonança. Tempo tranquilo com vento e mar calmos e serenos. Calmaria, sossego, que sempre aparece após um período conturbado. Os ventos contrários não são para sempre. A Bíblia diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Está lá em Salmo 35. Vai lá depois na sua Bíblia e lê esse salmo inteiro. O choro não vai durar para a vida toda. Se você quer vencer as tempestades, em primeiro lugar, você precisa ter fé. Acredita que pode vencer, que você é capaz e que você vencerá. Creia, tenha fé que esta tempestade não vai destruir a sua vida. Enfim, meninas, se a tempestade chegar e o medo crescer, basta chamar ao nosso Deus, aquele que tem o poder de aquietar o vendaval que nos oprime, que nos dá medo, porque Jesus, nosso Deus, está com você. Meninas, maravilhosas são as promessas do nosso Deus. E muitas vezes, na hora da tempestade, na hora do medo, a gente, ao invés de lembrar de Jesus, que é o nosso Salvador, que vai cuidar da gente, a gente fica com tanto medo que a gente não consegue nem lembrar e nem enxergar mais Jesus, como os discípulos ficaram com tanto medo que acharam que era até um fantasma. Se apeguem no nosso Deus. É nessa hora que a gente tem que colocar o nosso joelho no chão e rogar para que Deus nos ajude, nos dê a mão, nos tire dessa tempestade e que a paz venha e reine novamente em nossas vidas. Fiquem com Deus, meninas. Se cuidem, o período ainda é bastante complicado, mas nunca se esqueçam de buscar a Deus nas suas vidas. Um beijo, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau!